Então vamos lá. Vamos começar a falar da física quântica. O terror. O nome que causa medo. Mas você vai ver que não é nada de um bicho de sete cabeças, tá? Nós vamos começar de forma tranquila, nós vamos progredindo e aí você vai ver que o negócio vai ficar bom. Beleza? Bom, então, para a gente começar falando de física quântica, a gente tem que falar primeiro por que foi necessário o surgimento de uma física quântica, né? O que é física quântica? O que é física? O que é quântica? Enfim, você entendeu, né, a parada, né? Vamos lá, vamos começar. Então, nós vamos começar falando de uma coisa que nós chamamos de radiação de corpo negro. Então, o que é a radiação de corpo negro? A primeira coisa que você tem que ter em mente, meu filho, é que todos os corpos eles emitem radiação eletromagnética. É mesmo? Emite. Geralmente, né, o corpo humano, nós emitimos radiação eletromagnética em forma de radiação infravermelha, né, que seria o calor. Então, vou até pegar aqui para você, ó, um mapa aqui, tranquilo. Então, nós temos esse mapa aí, e nós estamos então falando de um corpo que está emitindo radiação em diversos comprimentos de onda, certo? Em diversas frequências. Geralmente, né, que nem eu falei, a temperatura ela está associada a um comprimento de onda do infravermelho, mas não somente ao infravermelho. É mais comum nós falarmos do infravermelho porque o nosso corpo emite radiação infravermelha. Então, um corpo aquecido vai emitir radiação infravermelha e o nosso corpo, né, ele também chega a emitir. Então, nós temos aqui, né, um mapa, né, por exemplo, um mapa de calor aqui da mão. Vocês vão perceber que, por exemplo, tem áreas que está emitindo na cor verde, na cor amarela, azul, vermelha. Então, se você olhar, né, direitinho, o que isso está querendo dizer? Nesse caso, né, um mapa de temperatura, então nas regiões com cores mais quentes, é uma região onde a temperatura é um pouco maior, certo? Então, aqui no caso do nosso infravermelho, é o comprimento de onda que o nosso corpo emite em maior quantidade. Beleza, então tá aqui. Os corpos emitem em todas as frequências. Geralmente, nós vamos associar uma frequência ou um comprimento de onda específico porque é o que o corpo mais vai emitir, certo? Então vamos aqui, espectro de emissão. Então, o espectro de emissão é um gráfico em que a gente relaciona aqui a energia, certo? A gente vai relacionar energia com frequência ou energia com comprimento de onda. Geralmente ela tem essa cara aqui, ó. Certo? Conforme a frequência vai subindo, o corpo ele tem uma região ali em que ele vai emitir o maior pico de energia, né, numa certa frequência, né? Então se a gente pegar aqui, nessa frequência o corpo é onde ele emite maior energia. E depois começa a cair, né? Vamos se dizer assim. Não cair, né? Mas é porque ele tem uma região onde a frequência em que ele emite é máxima. Beleza? Então é onde o corpo começa a emitir uma frequência máxima e a partir daquela região, daquela frequência ali, daquele comprimento de onda, então essa energia começa a cair. Beleza? É isso que nós esperamos num gráfico de energia por frequência, de um espectro de emissão que a gente chama. Então vamos lá, vamos avançar. Como eu tinha comentado com você, então os corpos eles emitem em diversas frequências. Então vocês estão vendo aqui, nós temos aqui diversas frequências, né? Raio X, raio gama, ultravioleta, enfim. E essa pequena faixa aqui no meio, como vocês sabem, é o que nós chamamos de espectro visível da luz. Então são os comprimentos de onda, ou são as frequências em que nós vemos as cores, né? Que está aqui associado. Com essa partezinha aqui de baixo que é meio que um zoom, né? Então, para você ver, aí dá uma olhadinha como que a gente relaciona isso. Então, se você pegar aqui, por exemplo, os comprimentos de ondas maiores, né? Eles estão associados às ondas de rádio, depois vai diminuindo para o infravermelho, aí chega no espectro de luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, se você olhar, né, direitinho aqui, o
que está acontecendo, né? Vamos perceber o crescimento. Então, quanto mais aqui para a direita, né, eu estou indo, o que está acontecendo, você vendo que o comprimento de onda está diminuindo, certo? Ó, 100 metros, 1 metro, 1 centímetro, 0,01 centímetro, então o comprimento de onda ele está diminuindo. E em contrapartida, o que vai acontecer então com a frequência, né? Se você lembrar aqui, deixa eu pegar um lugarzinho aqui. Aqui. Aqui, ó. Se você lembrar então, velocidade é frequência, comprimento de onda vezes frequência. Então, se a velocidade é constante, né? No nosso caso aqui é da velocidade da luz. Então, velocidade constante, conforme aumenta o comprimento de onda, a frequência diminui. E vice-versa, né? Se a frequência está aumentando, então o comprimento de onda está diminuindo, né? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então o comprimento de onda está diminuindo para a direita, então a frequência vai aumentando. Beleza? Só para a gente se situar aí para ver onde a gente está se enfiando. Então, meu filho, tá aqui. Peguei aqui o nosso Sol. Como eu falei, ele emite. Todos os corpos emitem em todas as frequências. Então, o nosso Sol, visto das ondas de rádio, né, você pode até ver uma imagem aí na internet, ele tem uma cor mais puxada para o vermelho. Certo? Então, as ondas de rádios têm uma cor mais puxada para o vermelho. Por conta da radiação infravermelha, você vai descendo. Então, se você associar uma cor ali, né, a esse tipo de frequência, você vai ver então que as ondas de rádio, por exemplo, elas têm uma cor puxada mais para o vermelho. E é interessante, né, que se você pegar umas imagens, por exemplo, do James Webb, é isso que você vai ver, certo? Você vai ver então as coisas mais puxadas para o infravermelho, né? Ele vê as coisas, vê os corpos na radiação infravermelha, então tem uma cor mais avermelhada. Na luz visível, diferentemente, o nosso Sol, ele tem uma cor mais amarelada, voltada para o branco, né? Na verdade, o Sol ele é branco, mas a luz amarela ela é mais sensível aos nossos olhos, então dá uma aparência de que o Sol é amarelo, por conta, né, dos raios que vão se difratando ali na atmosfera. Agora, se você, por exemplo, pegar a ultravioleta, você vai perceber que o nosso Sol, visto do ponto de vista das radiações e do comprimento de onda, né, ultravioleta, ele vai ter uma cor um pouco mais puxada para o verde. Então, o que eu queria te mostrar é isso. É que todos os corpos emitem várias frequências, em vários comprimentos de onda, e se você for olhar cada comprimento de onda, você consegue associar uma cor, por exemplo, mas você consegue ver o mesmo corpo em diferentes visões, né, em diferentes comprimentos de onda ou em diferentes frequências.